Dando continuidade ao nosso curso de cálculo 1, a gente já terminou de ver as funções elementares e teve um olhar para cima das funções elementares do ponto de vista do cálculo, tá? A gente teve a gente atacou, a gente estudou as funções elementares, principalmente do ponto de vista das ferramentas que a gente obteve no nosso curso com o cálculo, tá? E a gente vai continuar aí agora o nosso curso estudando uma propriedade que é encontrar máximos e mínimos de funções. Tá? A gente vai definir o que vem a ser pontos de máximos e de mínimos de uma função e vai ver como localizar esse ponto e como a gente pode utilizar isso no cálculo, tá? Como a gente pode resolver problemas de máximos e mínimos, que a gente chama de problemas de otimização de funções, tá? Então, a gente vai começar com a noção do que é o máximo e o que é o mínimo de uma função, que é uma noção bem intuitiva, tá? Suponha que eu tenho uma função, eu tenho o domínio dessa função e eu pego um ponto qualquer nessa função, um ponto x0, tá? A gente vai dizer que esse x0 é um ponto de máximo, como o próprio nome diz, se para qualquer outro valor, para qualquer outro x no domínio da função, a imagem da função, a imagem desse x, desculpe, pela função é menor ou igual que a imagem do ponto x0. Em outras palavras, f de x é menor ou igual que f de x0 para todo x em i. E aqui representa apenas o domínio da função f, tá? Então, um ponto de máximo é um ponto em que a função atinge um certo valor, de modo que em nenhum outro ponto do domínio a função vai atingir um valor maior do que esse ponto, tá? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Em que nenhum outro ponto a função vai atingir um valor maior do que naquele ponto, tá? Então isso é um ponto de máximo, tá? Se, por outro lado, para qualquer valor nele, no domínio da função, para qualquer x no domínio da função f de x for maior ou igual que x0, então esse x0 é um ponto de mínimo. Em outras palavras, em nenhum outro ponto do domínio a função vai atingir um valor menor do que x0, tá? Então x0 é o menor, em x0 a função atinge o menor valor, tá bom? Então um ponto de máximo é um ponto no qual a função atinge o maior valor naquele ponto, ou seja, em nenhum outro ponto a função vai valer mais. E um ponto de mínimo é um ponto em que a função atinge o menor valor naquele ponto, ou seja, em nenhum outro ponto a função vai valer menos. Então, alguns exemplos, a função exponencial não possui nem máximo nem mínimo. Por quê? Porque a gente pode fazer ela tão grande quanto a gente queira, fazendo x crescer, e fazendo x tender a menos infinito, a gente faz essa função tão próximo do zero quanto a gente queira. Nunca vai chegar de fato, mas chega tão próximo quanto a gente queira. Então sempre vai decrescendo, tá bom? A função secante de x possui ponto de mínimo em x igual a zero, mas não possui ponto de máximo, tá bom? E a gente tem funções que não possuem nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo, a gente já viu. Funções que podem possuir máximo, mas não mínimo. Funções que podem possuir mínimo, mas não máximo. Funções onde, por exemplo, a função constante, todo ponto é ponto de máximo e de mínimo ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem um conceito bem variado aqui, tá? Um conceito bem variado, não, um conceito em que a função tem existem vários tipos de funções, ela tem uma certa gama de liberdade de possuir máximo e mínimo, tá bom? Então, o nosso objetivo vai ser, primeiro, localizar, primeiro, a saber da existência desse ponto de máximo e mínimo. A gente vai ver agora um resultado que garante a existência desses pontos de máximo e mínimo, tá bom? E depois a gente vai se preocupar com onde estão esses pontos, ou localizar esses pontos de máximo e de mínimo, tá bom? Por exemplo, aqui, uma função trigonométrica seno, ela possui infinitos pontos de máximos e de mínimos, tá? A função seno, em todo múltiplo ímpar de π, onde esse múltiplo deixa resto 1 módulo 4, a função seno vai ter um ponto de máximo. E em todo múltiplo ímpar de π, onde a função deixa resto 3 módulo 4, a função seno vai ter um ponto de mínimo, tá? Ou seja, ela vai valer 1 nos pontos de máximo e vai valer menos 1 no ponto de mínimo.
Então, o máximo da função seno é 1. O mínimo da função seno é menos 1. Mas tem infinitos pontos onde ela atinge esse 1 e onde ela atinge esse menos 1. Tá? Então, você tem, tem vários tipos de configurações que podem ocorrer. Tá bom? Primeiro resultado que a gente vai ver é o teorema de Weierstrass, é o teorema de valores extremos. Tá? E o que é que diz esse teorema de valores extremos? Faltou até colocar aqui a abreviação. Esse resultado a gente vai chamar de teorema dos valores extremos. Tá? Um valor extremo é um ponto que é de máximo ou de mínimo. Na verdade, é um valor que é de máximo ou de mínimo. Tá? Um ponto extremo é um ponto que é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Tá? Todo ponto de máximo é um ponto extremo, todo ponto de mínimo é um ponto extremo. Tá? Um ponto extremo é um ponto que ou é ponto de máximo ou é ponto de mínimo. Tá? E o que é que diz o teorema de valores extremos de Weierstrass? Tá? A gente vai enunciar da seguinte forma: se f é uma função contínua, definida em um intervalo fechado limitado. Então, a primeira coisa aqui, não precisa ser um intervalo. A gente poderia, na verdade, omitir isso aqui. Tá? Eu vou deixar, que vai ser o caso que a gente vai se preocupar mais. Mas o importante é que ela seja, de fato, fechado e limitado. Tá? Então, a gente vai olhar para os intervalos e função definida quando a gente restringe a certos intervalos fechados e limitados. Tá? Função contínua é fundamental, essa condição. Definida em conjunto fechado e limitado, que para a gente vai ser o intervalo. Então, ela vai possuir ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá? Toda função contínua, quando está definida a um intervalo fechado e limitado, ela vai atingir o seu máximo e o seu mínimo. Tá? Não precisaria ser intervalo, bastava ser um conjunto. Por exemplo, uma união finita de intervalo fechado e limitado. Tá? O importante é que seja fechado e limitado. Lembrando, quando é que um conjunto é fechado? Quando o seu complementar é aberto. Ou seja, dado qualquer ponto no complementar, existe um intervalo aberto centrado nele, que está inteiramente contido no complementar. Tá? Isso significa ser fechado. E limitado é que ele vai ser menor do que um certo cara e vai ser maior igual... Todo ponto dele vai ser menor igual que alguém e maior igual que um outro alguém. Ou seja, vai estar limitado em uma certa região. Outra maneira de dizer é que existe um intervalo limitado, um intervalo dessa forma B, que não precisa nem ser fechado, e contém inteiramente esse conjunto. Tá? Mas para a gente vai se resumir apenas em intervalos. Tá? Então, função contínua definida em intervalo fechado e limitado atinge o máximo e o mínimo. Vai ter pelo menos um ponto de máximo e pelo menos um ponto de mínimo. Tá bom? Então aqui a gente pegou uma função exemplo. A gente tem um gráfico dessa função, uma função contínua definida em um intervalo fechado A, B. Nesse exemplo, o ponto de máximo da função é atingido aqui, no zero. Então, zero é o ponto de máximo e esse valor aqui é o valor máximo da função. Enquanto que o ponto de mínimo aqui ocorreu no extremo, em B. Tá? Então, B é o ponto de mínimo e o valor mínimo é esse valor aqui, que a função atinge. Tá bom? E aqui a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, os candidatos a pontos extremos. Candidatos a ponto de máximo e de mínimo que de fato não se correspondem. Não ocorrem de fato. Tá? E a partir desse resultado de Weierstrass, que a gente garante a existência de máximo e mínimo, nosso foco agora vai ser voltado para encontrar esses pontos. Como localizar esses pontos de máximos e mínimos. Tá? Então, a gente vai se preocupar agora na localização desses valores aqui. Tá? Vamos olhar então o que é que esses pontos têm em comum. Eles têm em comum o seguinte, que inclusive tem em comum com esse aqui, tá? Esse e esse. A seguinte propriedade. Existe um intervalozinho aberto, centrado nesse ponto, tal que dentro desse intervalo aqui, esse ponto é um ponto de mínimo. Tá? Isso é o que se chama de mínimo local. Então, esse ponto daqui, que tem esse valor, é um mínimo local. Se existe um intervalo aberto, tal que dentro desse intervalo, esse ponto é um ponto de mínimo.
O mesmo acontece com o máximo local. O que é um ponto de máximo local? É um ponto em que existe um intervalo aberto centrado nele, não precisa nem ser centrado, um intervalo aberto contendo ele, só que dentro desse intervalo aberto, essa função atinge máximo nesse ponto. Então isso é o que se chama de máximo local, isso é o que se chama de mínimo local. Então, se existe um intervalo aberto contendo um certo ponto x0, um intervalo aberto que eu vou chamar de CD, tá? Tal que para todo x dentro de CD, dentro desse intervalo, f de x é menor ou igual que o f de x0, então esse x0 é o que a gente chama de máximo local, tá? Do mesmo modo, o ponto de mínimo local é um ponto que, para qualquer x dentro desse intervalo, f de x é maior ou igual do que o f de x0, tá? Eita. Pode isso aqui. Então isso aqui vem a ser um ponto de mínimo local. Define. Tá? Então, ponto de máximo local, um ponto x0 é um ponto de máximo local, se existe um intervalo aberto contendo ele, então que dentro daquele intervalo ele é um ponto de máximo da função. E um ponto de mínimo local é a mesma coisa, existe um intervalo aberto contendo ele, então que dentro daquele intervalo ele é um ponto de mínimo da função. Tá bom? E por que isso é importante? Porque no caso da função ser diferenciável, por exemplo, como deixa eu entender esse gráfico, no caso da função ser diferenciável, em um desses que a gente chama de extremo local, tá? Então quando eu falo um ponto extremo, é um ponto que é de máximo ou de mínimo. Então, um extremo local é um ponto que é ou de máximo local ou é um ponto de mínimo local. Então, se eu tenho um ponto aqui, x0, e ele é um ponto de máximo local, ou de mínimo local, e a minha função for diferenciável nele, então a derivada é zero. Tá? Isso é o que chama é o que é conhecido como teorema de Fermat. Tá? Deixa eu ver como é que tá a câmera. É só ajeitar porque já está ficando troncha. Isso é o que se chama de teorema de Fermat. Então, o que é que diz o teorema de Fermat? É o seguinte: se a minha função é diferenciável em um dado ponto x0, e se x0 é um ponto de máximo ou de mínimo local, então a derivada nele vale zero. Tá? Como é que a gente pode verificar isso? Vamos pegar, por exemplo, aqui a gente começou pegando um ponto de mínimo. Então, a gente está aqui, nesse caso aqui, x0, e para cá. Tá? Então, existe um intervalozinho contendo x0, um intervalo aberto contendo x0, só que dentro daquele intervalo, x0 é um mínimo local, ou seja, é o mínimo, né? Dentro daquele x0, dentro daquele intervalo, o meu x0 é um ponto de mínimo. Eu vou olhar para a derivada. A derivada é o limite do quociente de Newton, tá? Então eu vou olhar para o limite quando x vai para x0, de f de x menos f de x0, dividido por x menos x0. Primeiro vamos olhar, como a gente sabe que esse limite existe, por hipótese, ele função diferenciável. Então os limites da direita e da esquerda coincidem, tá? Quando a gente olha para o limite da direita de x0, quando o x vai para x0, o que a gente tem? À direita, o valor de x são maiores do que o valor de x0. Então, x, estou olhando para x menos x0 positivo. Então, esse denominador é positivo. Maior positivo não, vamos chamar não negativo, né? Então, vai ser estritamente positivo, na verdade. Mas o importante é que vai ser maior ou igual que x0. Tá? Então, a gente tem aqui estritamente positivo. Enquanto que no meu numerador, eu vou ter f de x menos f de x0. Como o x0, por hipótese, é um mínimo local, numa vizinhança de x0, o valor de f de x vai ser maior ou igual do que o f de x0. Portanto, essa diferença aqui é maior ou igual que zero. Então, eu tenho um quociente de um resultado de um valor maior ou igual que zero, dividido por um valor maior que zero. Então, esse quociente aqui é sempre maior ou igual a zero. Portanto, nosso limite vai ser maior ou igual que zero. Enquanto que quando eu olho para esse mesmo limite pela esquerda, agora eu estou tomando valores de x menores que x0. Portanto, esse denominador vai ser sempre negativo, vai ser menor do que o zero. Tá? Enquanto que quando eu olho para o numerador, o ponto continua sendo o ponto de mínimo local.
Portanto, f de x menos f de x0 continua sendo maior ou igual que zero. Esse quociente é sempre menor ou igual que zero. Portanto, nosso limite vai ser menor ou igual que zero. Como o limite existe, por um lado ele tem que ser maior ou igual que zero, por outro ele tem que ser menor ou igual que zero, obrigatoriamente esse limite tem que ser zero. Portanto, limite, a derivada de f no ponto x0 é igual a zero, tá bom? Então, isso é o que se chama de ponto crítico. Tá? O que é um ponto crítico de uma função? São os pontos onde ou a função não é diferenciável ou a derivada da função é igual a zero. Então, como é que a gente olha, quando a gente for procurar os pontos extremos de uma função restrita ao intervalo fechado e limitado? Por que fechado e limitado? Porque a gente garante a existência. Tá? Então, suponha que eu tenho uma função diferenciável no interior de um intervalo AB, com função contínua em AB e diferenciável no seu interior. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar os pontos extremos? Tá? O teorema de Vastas garante a existência de pelo menos um ponto de máximo e pelo menos um ponto de mínimo. Então, a gente vai guardar os extremos, o valor da função em A, o valor da função em B. Tá? No interior, a gente vai procurar por quais pontos? Pelos pontos onde ou a derivada não existe ou os pontos onde a derivada é igual a zero. Tá? São os pontos críticos. Então, a gente vai olhar os pontos onde a derivada, nesse caso aqui, como ela é diferenciável em todo ponto, a gente vai olhar os pontos onde a derivada é igual a zero. Tá? Nesse caso aqui ainda vai ter possivelmente, poderia ter um outro ponto aqui, um ponto que chama de ponto de inflexão, ou um outro ponto aqui, tá? Olhando os pontos críticos, o ponto onde a derivada se anula, a gente olha em cada um deles o valor da função. Então a gente vai olhar esse máximo local ou mínimo local, esse máximo local, vai olhar o valor da função desse, o valor da função desse, e o valor da função em todos os pontos críticos no interior da função e nos extremos, tá? O maior desses valores é o ponto de máximo, o menor desses valores vai ser o valor, desculpa, o maior desses valores é o valor máximo, o menor desses valores é o valor mínimo. E aí você olha o ponto onde eles ocorrem, tá bom? A gente vai no próximo quadro lá que a gente vai ver um último exemplo dessa teoria aplicada, como encontrar o volume máximo de uma certa construção, usando papel, tá bom? Então, como eu estava dizendo, a gente tem um ponto crítico. Os pontos críticos são os pontos onde a função ou não é diferenciável ou possui derivada nula, tá? Por exemplo, x igual a zero é o único ponto crítico da função f de x igual a x ao cubo, tá? E é o único ponto crítico e esse ponto não é nem máximo local nem mínimo local, tá bom? Então, não confundir ponto crítico não significa ser um extremo local, tá bom? Os extremos locais ocorrem nos pontos críticos. Então você vai procurar pelos pontos críticos para encontrar os extremos locais e comparar, ver qual é o maior valor desses extremos locais e o menor valor desses extremos locais, comparar com o que ocorre no limite do intervalo, desculpa, nos extremos do intervalo, e aí ver qual é o maior de todos esses valores, vai encontrar o ponto de máximo e o menor vai encontrar o ponto de mínimo, tá bom? A gente vai começar com o seguinte exemplo. Suponha que eu tenha um retângulo de papelão aqui, tá? Um quadrado de lado L, tá? E eu quero determinar um valor de x, de modo que se eu cortar nos extremos aqui, quadradinhos de tamanho x, tá? Quadradinhos de lado x, em cada um das pontas, aí eu corto e levanto isso aqui, dobro. Eu dobro essa, até formar essa caixa, até formar uma caixa, tá? Eu tenho essa caixa. Essa caixa, quando eu cortar esse valor x aqui, esse quadradinho de lado x aqui, x, esse comprimento que falta vai ser L menos 2x, esse outro comprimento que falta é L menos 2x, e a altura, que é quando eu dobrar, vai ser x, tá bom? Muito bem, então a pergunta é, qual é o valor de x que eu corto para obter o maior volume dessa caixa, quando eu colar, tá bom? Então,
determinar x de modo que o volume seja o maior possível ao fazer essa construção, essa colagem. Tá? O volume é dado por L menos 2x ao quadrado, que vai ficar L menos 2x vezes L menos 2x, vezes x, que é a altura. Tá? E onde é que varia o x? O x ele pode ir de zero, que é quando eu faço nenhum corte, até o maior valor possível, que é quando o x chega na metade. Quando o x chega em L sobre 2. Tá bom? Então eu tenho uma função que é contínua, um polinômio, definida em um intervalo fechado e limitado. Então, obrigatoriamente, essa função vai ter máximo e mínimo. Tá? Aí vamos olhar o que ocorre nos extremos. O que, é que ocorre em x igual a zero? Quando eu olho para x igual a zero, eu vou ter volume zero. O mesmo volume quando eu pego x igual a L sobre 2. Também vai dar zero, que é quando eu pego o máximo aqui. Tá? Então, o volume vai para zero nos extremos, que é o menor possível. O menor valor possível para ver. Então, pelo teorema de Weierstrass, essa função vai ter que ter máximo e mínimo. Como nos extremos ambos são iguais, os valores, e igual a zero, que é o mínimo da função, obrigatoriamente o valor máximo ocorre no interior. Então a gente tem que procurar pelos valores que estão no interior. E quais os valores, quais os candidatos a ser ponto extremo no interior são os pontos críticos. Tá? Como isso é um polinômio, ela é diferenciável de todo ponto do interior, encontrar ponto crítico é encontrar os pontos onde a derivada se anula. Tá bom? Então, a derivada dessa função fica derivada de x, que dá 1, vezes L menos 2 ao quadrado, L menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes L menos 2x, vezes menos 2, que é a derivada que está dentro, vezes x. 2 vezes L menos 2x, vezes menos 2 vezes x. Botando L menos 2 em evidência, eu fico com L menos 2, que multiplica L menos 2, menos 4x. Vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes x. Então, menos 4x. Tá? Então dá L menos 2, L menos 2x, L menos 6x. Quando eu igualar isso a zero, ou x é igual a L sobre 2, e isso aqui se anula, ou x é igual a L sobre 6, aí essa parte se anula. L sobre 2 já está no extremo. Não é do nosso interesse, a gente está olhando para os pontos do interior, para encontrar ponto máximo. E aí só tem esse outro ponto crítico no interior. Tá? Então, obrigatoriamente, ele é o ponto máximo dessa função. Tá claro? Pelo teorema de Weierstrass. Então, ele obrigatoriamente é o ponto máximo. Portanto, para encontrarmos o valor máximo de x, que dá o volume máximo, basta a gente pegar x igual a L sobre 2, ou seja, L sobre 6. O comprimento, 1/6 do comprimento inteiro. E quem é o volume máximo? Ou seja, qual é o maior volume que a gente forma com essa caixa, construindo dessa forma, cortando as pontas dessa forma? O maior volume possível é 2L ao cubo sobre 9. Tá? Obviamente esse resultado está em função do comprimento, de L. Tá bom? Então esse resultado mostra que para eu obter o maior volume possível de uma caixa construída dessa forma, é 2L ao cubo sobre 9. Onde L é o comprimento da folha retângulo, da folha quadrada de papelão, vamos chamar assim, de folha quadrada que permitiu construir a caixa. Tá claro? Então esse é o volume máximo. E o valor máximo, o ponto de máximo é L sobre 6. E o valor máximo da função, que é o volume máximo, é 2L ao cubo sobre 9. Tá? Então, os nomes dos objetos são bastante intuitivos. Ponto de máximo, valor de máximo, ponto de mínimo, valor de mínimo, máximo local, mínimo local, tudo bastante intuitivo. Então, não tem justificativa para ficar errando esse tipo de coisa. Já tem que estar craque, saber definir precisamente o que é um ponto de máximo, o que é um ponto de mínimo, o que é um valor máximo, o que é um valor mínimo, tá ok? E para poder aproveitar a teoria, tá bom? Então, até mais, a gente vai continuar depois. O próximo grande resultado que a gente vai ver é o teorema do valor médio, tá bom? Então, nessa aula a gente viu o teorema do valor extremo, de Weierstrass. A gente já tinha visto em aulas passadas o teorema do valor intermediário, então a gente viu o teorema do valor extremo. E a gente vai ver depois o teorema do valor médio. Vai ser fundamental a partir de agora, tá bom? Então, até mais.